Bem, no versículo bíblico do estudo é Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Que, vou ler o versículo 8, que é Cristo ali na carta, né, dizendo a carta da igreja que estava em Esmirna. E a monja da igreja em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. É blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então aqui essa acusação é bem específica. Por quê? Porque ele está dizendo aqui algo contra os que se dizem judeus e não são. Na época lá de João, até os dias de hoje ainda estão no controle, no comando, são a tônica ali da escala musical, que vão dar sentido para as outras notas. Então eles são essa tônica do mundo, eles são essa referência, né, como o sal da terra. Eles são sal da terra, querendo ou não. E o mundo cético, e até mesmo aqueles que acreditam em Deus, né, muitos cristãos acabam sendo manipulados a ter uma idolatria por Israel, devido à Bíblia, devido a toda a história dos seus patriarcas. Acaba meio que servindo, puxando o saco daqueles que o próprio Cristo acusou, e o próprio Cristo foi, né, assassinado, foi morto por esses. Mas o problema é justamente você falar dos falsos e as pessoas acharem que você está falando de todos. Não é todos. Os verdadeiros mesmo são contra também esse movimento sionista, né, que muitos usam hoje para poder diferenciar quando fala a palavra dos judeus, fala sionismo para poder acusar esses que são talmudistas, que não servem à Torá sagrada de Deus, mas serve ao Talmud, que é um livro totalmente xenofóbico, racista, né, misógino, e que tem atrocidades terríveis, que todos deveriam ler para poder entender como que pensam aqueles que estão no controle, no comando. Porque uma vez que as famílias mais ricas e poderosas, influentes, são oriundas do judaísmo, e esse judaísmo talmúdico, que todos eles possuem rabinos, né? No Brasil temos o exemplo do Silvio Santos. O Silvio Santos tinha um rabino dele. O rabino é aquela orientação que, mais do que um pastor, né, o rabino ele orienta toda a vida da pessoa ali. Não é só parte espiritual, mas também tudo, econômica. Eles consultam o rabino deles para tudo. Então, o rabino, que tem essa imagem ali da época do sacerdócio, né, que depois de Cristo, acabou o sacerdócio. Acabou, né? Então, porque a ordem de Cristo é de Melquisedeque, né? E ele se torna o sacerdote dos sacerdotes. Ele não precisa mais do sacerdócio, porque a ordem dele não precisa de sacrifícios, sendo ele o próprio sacrifício vivo, né? Então esses rabinos eles são consultados para tudo. Inclusive a prosperidade deles são devido aos rabinos, que com o conhecimento que eles têm sobre, né, a Cabala e a consciência, né, sobre a fonte daquilo que emana, que vão tratar com a matemática, já que você consegue extrair como cálculos, como mais, menos, como polaridades. Eles acham que é só substituir aquelas polaridades ali e a conta continua na mesma, só que Deus, sendo vivo, Deus já prevê, né, todos os passos. Inclusive deixou aqui escrito sobre eles, o que eles iriam tentar fazer. Mas também deixou escrito que logo logo vai ruir, que o Senhor dos Senhores, com sua palavra, vai destruir todo esse sistema. E Deus permitiu, porque Deus deixa o homem no seu livre-arbítrio achar que está prosperando, para justamente acumular sua própria condenação e poder se arrepender também, né? Para eles terem como voltar também, ter a alegria de voltar para casa, assim como nós, cristãos, temos a alegria de voltar para Deus através de Cristo, e eles terão também essa mesma alegria, de mesmo achar que está fazendo certo, se encontrarem dentro de um erro, que se tivesse consciência, nunca cairiam.
mas por achar que está fazendo certo, assim como o apóstolo Paulo achava que perseguindo a igreja estava perseguindo os hereges, depois que as escamas caem dos seus olhos, assim como Deus, né, diz em sua palavra que eles estão com a cerviz endurecida, então o apóstolo Paulo descreveu bem, eles foram endurecidos em parte, né, mas logo vão ser de novo enxertados, como ramos de uma figueira verdadeira, né? Como ramos verdadeiros, logo serão enxertados novamente. Como que vamos identificar isso, os verdadeiros dos falsos? Então, os verdadeiros, eles vão ser como Natanael, né? Eles, o verdadeiro israelita, né? A quem não há dolo. Então, Natanael era um símbolo de um verdadeiro israelita, né? E a palavra dolo, né, é um termo jurídico, significa atenção, vontade consciente de cometer um ato ilícito ou prejudicial, ou fraude, má fé. Então, dolo tem tudo a ver com isso. Ou artifício utilizado para induzir alguém em erro. Então, a palavra dolo, veja o quanto de coisas negativas só uma palavra significa, né? No âmbito penal, o dolo é o elemento subjetivo que caracteriza um crime, indicando que o agente agiu com conhecimento da ilicitude e com a intenção de produzir o resultado criminoso, seja porque o desejou diretamente, seja porque assumiu o risco de produzi-lo. Então você vê, Natanael simboliza o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E dolo é todo esse contexto, todo esse contexto aqui, onde a pessoa pratica o mal consciente. Aí você vai olhar assim, caraca, então uma das diferenças, o verdadeiro israelita não tem dolo nele, ele não vai ter, ele vai até errar, mas por ignorância, por não saber o caminho correto, talvez ele pegue o caminho errado. Mas esses em quem há dolo, você pode ver que hoje em dia nós podemos ver isso. Se você for ler o Talmud, você vai entender muito bem o dolo. Esses falsos deuses, eles existem dolo neles, porque eles sabem o que é certo, mas fazem errado, eles fazem por maldade. Se você for ver os vídeos que estão sendo divulgados agora com a internet, estão vazando, né? A internet permite que vaze muita coisa que antes era censurada e você não quer saber, continuar assistindo a novela da Globo, o futebol ali, sem saber que tem gente sendo torturada na Palestina. Esses vídeos de crianças ali, mortas, os pais ali com os prédios caindo na cabeça, né? Aquela destruição toda. E você vê os soldados ali, israelenses ali, você vê eles ainda zombando, né, daquela situação. Você vê de situação onde jogam bombas quando crianças estão famintas para receber alimentos. Poderia, por exemplo, muito bem, né, já é maldade, destruir o caminhão, entendeu? Botar uma barricada, o caminhão não passar. Mas eles deixam, é uma situação, um exemplo dessa questão da palavra dolo aqui, né? A pessoa se alegra com a maldade, ela faz consciente. Eles deixam o caminhão passar, né, com alimento, para aquela situação de guerra ali, a pessoa está faminta, as crianças, desespero. Eles deixam o caminhão passar, eles deixam chegar lá, e eles deixam as pessoas se acumularem para se alimentarem. E aí eles resolvem jogar uma bomba, destruir, entendeu? Ou seja, é uma crueldade que não tem explicação, a não ser isso que Jesus falou. Porque se Jesus falou que Natanael era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo, então é porque existe o falso aonde há o dolo. E nós estamos vendo em tempo real esse tipo. Não é difícil perceber o verdadeiro do falso. É que as pessoas fecham os olhos para a verdade. As pessoas, elas preferem continuar iludidas, né? Como o Cypher, né? No filme Matrix. Acho que é esse personagem. Ele, mesmo sabendo que a Matrix era uma ilusão, mesmo sabendo que a Matrix era tudo coisa, né? Holográfico, mas ele preferia comer o filé mignon lá na Matrix do que comer aquela, sei lá, que era aqui na latinha lá, ali no mundo físico, né?
Então a rede social é meio que isso também. As pessoas vivem, elas procuram bolhas que façam bem pro ego delas. E elas afastam aquilo que te chama a responsabilidade. Como diz na Bíblia, né? A palavra de Deus se tornaria, a sã doutrina se tornaria como coisa ruim, né? Aos seus ouvidos, ao ouvido daqueles que iria causar comichões nos ouvidos das pessoas. É o que está acontecendo nessa doutrina. Por exemplo, a sã doutrina sempre foi para nos chamar uma responsabilidade de negação de prazer. Porque, infelizmente, hoje em dia o prazer não é pecado. Você sentir prazer, não. Deus nos fez para ter o prazer. Deus fez a alma para descansar no sétimo dia. Para ter o prazer no descanso depois do trabalho. Mas hoje em dia o prazer, a maioria da forma de ter prazer é uma forma injusta, ou vai fazer alguém se machucar, alguém entristecer, ou é roubando de alguém. Então o prazer legítimo, ele existe, mas é mais escasso. Devido ao mundo estar dominado por pessoas injustas, pessoas cheias de dolo. Então os falsos, eles possuem esse dolo, né? E o verdadeiro não. Os verdadeiros, eles seguem a Torá, os mandamentos sagrados. Que os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Como Cristo falou, né? A nova aliança se resume nisso. O amor e a honra dentro do seu coração. Então, se você servir no Antigo Testamento, mesmo que você faça o passo a passo ali de guardar o dia específico e comemorar a festa específica, você está cumprindo com a vontade de Deus. Só que você está no binário, né? Você está indo ali na soma de cada elemento. Quando no quântico você vai direto para o resultado, né? É o que Jesus fez, ele falou, resume todos aqueles mandamentos, todos aqueles rituais, todos aqueles costumes, que na verdade só apontavam para ele. O resultado era Cristo, aquela soma todinha, né? Quem é matemático sabe que para chegar no resultado tem que fazer várias fórmulas ali, e Cristo vem já com o resultado, sem fazer todo aquele cálculo, né? E quando você olha para o resultado, deu o mesmo resultado, mas como assim? Mas tua conta foi simples, isso tudo se resume em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo? Tudo esse conjunto de leis, Cristo simplificou a fórmula toda ali para caber dentro do ser humano. E coube, né? Através do Espírito Santo que vem e habita e aponta o caminho e direciona, e consola, conforta, e mostra para o homem o caminho até Deus. E quando você está cheio de dolo, você fecha a porta para o Espírito Santo entrar. Porque um coração onde o mal, onde a pessoa não quer, então não tem como entrar. Você fecha a porta para Deus. E os falsos, eles fizeram isso, fecharam. O anticristo negaria o Pai e o Filho. Eles negam o Pai através da Torá e negam o Filho, né, como o Messias legítimo. Então, mais um sinal de quem é o anticristo, né, do sistema. E o verdadeiro, ele segue a Torá, que vai levar a Deus, mesmo de forma binária. E que Israel vai continuar existindo. Israel existe mesmo com o reino de Cristo, Israel continuará existindo, porque, né, como Deus prometeu, o trono de Davi é eterno. E o verdadeiro, ele segue a Torá, e o falso, ele segue o Talmud hoje. Então o falso, ele segue o Talmud e aquelas coisas ali. Então não tem como você servir a Deus e continuar observando o Talmud como algo que você tem a considerar. Você, como verdadeiro judeu, você vai ter que abrir mão do Talmud. Ainda que você abra mão do Talmud, você está abrindo mão de muitos rabinos que você considera messias, né? Rabinos que você considera ali, que você idolatra. Mas Deus também proíbe a idolatria. Então, de qualquer forma, você vai estar sendo pego. Então, melhor servir a Deus do que servir a homens. Né? Se os mandamentos, se isso for uma obra de Deus, vai permanecer. Se não for, vai ser destruído. Então, Deus não está no Talmud, Deus está na Torá. A Torá sagrada. E o propósito é esse, é mostrar para poder... Porque Deus, ele não vai permitir o caos antes de selar os escolhidos, né? Como está na Bíblia. Deus vai selar, vai diferenciar, vai colocar a sua marca. Deus vai colocar o seu selo. Para que quando os 4 anjos forem soltos ali, eles não danifiquem os escolhidos, né?
que ter um selo. Porque o filho que precisa ser castigado não é o filho obediente. São esses que estão perdidos. Então isso é mais uma observação, né? O dolo que os verdadeiros israelitas não possuem, essa vontade, esse desejo, essa prática, esse prazer no mal, né? Cometer a maldade. E o falso possui. Está na mão deles, né? O controle. E eles ficam manipulando, fica aí a direita e a esquerda na política brigando, enquanto a mão invisível está ali, controlando os dois lados, né? Você vai ver, por exemplo, o George Soros ali, que também é também de descendência, né? Judia. Ele também financia a cultura woke junto com outros, porque depois que as empresas foram para a Bolsa de Valores, e aonde você compra parte das ações, onde quem tem mais dinheiro sempre vai comprar uma porcentagem. Aí, para não ficar muito na cara, eles botam lá, né, com outros nomes, para poder fingir que está tendo uma disputa ali, fingir que existe uma liberdade. Mas são sempre os mesmos. Eles compram a maior parte das ações das maiores empresas. Inclusive, a briga hoje em dia não é mais para destruir uma empresa se ela é boa, mas sim para que o dono coloque aquela empresa no mercado de ações, né? Na Bolsa de Valores. Porque aí eles conseguem se apossar dos bens, ser dono daquela empresa sem precisar boicotar ou matar o dono. Porque eles pegam a ideia ali da empresa, né, que é boa, já que prosperou, é sinal que é bom, a qualidade, tem qualidade naquele produto, e se apostam através da Bolsa de Valores, que eles sempre vão ser maiores acionistas e vão estar dominando pelas sombras. E é assim que eles dominam todo o mercado. Não interessa, né? Quem está no poder, interessa que a gente manda no dinheiro. E esse golpe tem sido feito sempre. Ficam direita e esquerda brigando, e você vê que George Soros, ele é um dos financiadores da cultura woke, junto com outros, né? Aí tu vai pegar um montão de bilionário aí, né? Pegar todos eles, vão estar sempre vinculados a Israel, sionismo, ou a judaísmo, ou judeu. Aí você vê pelos frutos, né? Como Jesus falou, vai conhecer a árvore. Vê o fruto deles, não é questão de ser judeu, é questão de... Mas se você vê que o cara segue o Talmud, que o rabino do cara segue o Talmud, então já tem coisa errada, já tem coisa podre aí. E o Talmud em si já te leva vai te levar para esse caminho de ser uma pessoa com dolo, né? Um israelita com dolo. E ver os frutos, né? Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então o George Soros, ele estava financiando através da Open Society, que é a empresa dele lá que financia. Ele estava no lado do Bolsonaro, ele financia a esquerda woke também. Ou seja, aí fica os bolsonaristas junto com os petistas brigando, e o cara controla os dois lados, financia os dois lados. Entendeu? Ele estava lá no lado do Bolsonaro, tanto faz para eles. Eles estão lá, dominam o mercado chinês e dominam os Estados Unidos. E ficam as nações brigando sem saber quem é que fica criando fomentando essa briga, né? Vai dar uma ilusão de que está desenvolvendo em algo diferente, mas são sempre o mesmo golpe, sempre, né? Seja com a ditadura, para derrubar alguém que às vezes a pessoa não precisa ser necessariamente honesta, mas a pessoa não está, pelo menos, não beijando os pés dele. Então você derruba, eles derrubam, seja financiando mercenários internos, né? Mercenários, soldados, pessoas ali que eles injetam dinheiro para poder destabilizar aquele país. Chama o cara de tirano nas mídias, chama de ditador nas mídias deles. E derruba aquele político, aquele presidente ali, porque ele não tá beijando o sapato deles. Você tem que beijar, se fizer igual o Trump tá fazendo, né? Dá o território, reconhece Jerusalém como a capital de Israel, quer reconstruir o templo, quer expulsar os palestinos. Aí a hora que o Trump não falar um não, aí já tem a chantagem lá dos vídeos, gravação, daí vem tudo à tona, né? Tá tudo ali.